E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana ainda não vou poder estar com vocês, né? Ainda estou de repouso absoluto, né? A pedido do médico, por causa da minha trombose, né? Vocês já sabem. Mas eu preparei aqui uma videoaula para a gente conseguir avançar, né, no conteúdo que a gente tinha proposto para essa semana e a semana passada também. E para que vocês possam conseguir, né, através desse conteúdo, dessa videoaula, vocês conseguirem fazer os exercícios da lista, tá bom? De modelo conceitual. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Como vocês podem ver aí na tela, a gente já viu, né, esses conceitos de entidade, conceito de atributos, né, tipos de atributos também a gente já viu, né, como simples, univalorado, monovalorado, né, nome, data de nascimento, sexo, enfim, são atributos, né, que têm valor único, né, monovalorado, porém não identifica univocamente uma entidade, certo? Tem o identificador determinante, né, que aí no caso identifica univocamente uma entidade, a gente já viu isso, né, como CPF, matrícula, CNPJ, um código, né, que seja único, né, para controlar, tipo um código do produto, por exemplo, né, também é um atributo identificador. Um atributo composto, né, que é aquele que é desmembrado em vários, no caso de endereço, certo? E o multivalorado, ou seja, o multivalorado é aquele atributo que contém vários valores para uma mesma entidade, né, para um elemento de uma entidade, como telefone e e-mail, né? Nós temos vários telefones e podemos ter vários e-mails, certo? Ok. A gente viu também vários exemplos, né? É, Vou avançar aqui um pouco, a gente está falando, né, os slides de atributos, a gente falou de relacionamento, né? Ou seja, o modelo conceitual, as entidades elas são ligadas às outras, né? Não dá para construir um modelo conceitual com uma entidade solta, né? Não faz sentido, certo? Então, esses exemplos também aqui a gente já viu, né? Só estou dando uma recapitulada aqui, né? A gente já viu também o conceito de autorrelacionamento, né? Lembrando que o autorrelacionamento a gente não pode esquecer de colocar os papéis, né, que são super importantes para a gente definir, né, o caso aqui, empregado, supervisão, né? Ou seja, o empregado é preciso saber qual é o supervisor de cada empregado, né? Mas o supervisor ele também é o empregado. Então, na verdade, a entidade se relaciona através de supervisão com ela mesma, né? Com a própria entidade empregado. Mas é importante que escreva, né, os papéis. Ou seja, de um lado é supervisor, do outro lado é supervisionado. Certo, gente? Ok, vimos também o relacionamento ternário, né? Ou seja, três entidades se relacionando através de um mesmo relacionamento. Lembrando que para uma entidade, né, um relacionamento ternário, o relacionamento tem que ser o mesmo sentido, né? Tem que ser exatamente a mesma ação para as três, né? Para se tornar ternário. Ok, pessoal? E aí a gente entrou também no assunto de cardinalidade, né? Falamos de cardinalidade mínima e máxima, certo? Então nós vimos vários exemplos, né, no quadro, os alunos que anotaram aí no quadro, enfim, podemos, lembrando sempre que a cardinalidade mínima ela vai servir basicamente para dizer se é obrigatório ou opcional, certo? Ou seja, 0 vai ser opcional e 1 para obrigatório, né? Nem sempre é assim, mas na grande maioria das vezes a cardinalidade mínima vai definir basicamente obrigatoriedade e opcional, certo? E a cardinalidade máxima vai ser o número de ocorrências, né, entre uma entidade se relacionando à outra. Ok, pessoal? Então aqui, ó, né, vocês podem ver o exemplo. A gente já viu isso, né, várias vezes no quadro, mas só estou dando um en passant aqui para a gente. Então, ó, o engenheiro pode participar aqui de no mínimo um projeto, né? Deixa eu sinalizar aqui, ó. Botar a cor vermelha para destacar. Aqui, ó.
um projeto, certo? Deixa eu limpar aqui que não ficou bom não. Um projeto e no máximo N, ou seja, vários projetos. O engenheiro pode participar de no mínimo um e no máximo vários projetos. Ok, pessoal? Vimos muitos exemplos no quadro. Então eu vou avançar aqui. Vimos também o conceito de entidade fraca, né? Ou seja, entidade fraca é quando o seu atributo identificador não é suficiente para identificar essa entidade, ou seja, ela depende do atributo identificador da entidade relacionada, né? Aí ela se torna uma entidade fraca, certo? Vimos exemplo de dependente, vimos também exemplo, né, do apartamento, bloco, condomínio, certo? Vimos também o exemplo do pedido, o item do pedido, né, ou nota fiscal, item da nota fiscal, certo? Então é isso aí. Avançando aqui, ó. Vamos falar agora de atributos do relacionamento, né? Algo que a gente não viu ainda. Então vamos lá. Às vezes é necessário representar um atributo que, na verdade, faz parte, é uma propriedade, é uma característica do relacionamento e não da entidade, tá? Vamos olhar aqui para o nosso exemplo, tá? O empregado, participação, projeto. Por que a função, o atributo função, ela está ligada à participação? Porque nesse caso aqui, o contexto, né, a regra de negócio diz o seguinte: é preciso representar a função que um determinado empregado ele participou em um determinado projeto. O que isso significa? Significa que o empregado ele pode participar de um projeto em uma determinada função, e em outro projeto ele pode atuar com outra função. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Num projeto, o empregado ele atuou como programador. E no outro projeto, ele já atuou como um analista de suporte. E no outro projeto, ele atuou como designer. Então, a função, ela depende totalmente do projeto em si, ou seja, da participação dele em um determinado projeto. Então, reparem que a função dele varia de acordo com o projeto. Então, se varia de acordo com o projeto, essa função não pode ficar nem empregado, né? Porque se a função ficar empregado, não importa qual seja o projeto, ele vai ter sempre a mesma função, que não é o caso. E se ele ficar em projeto, aí pior ainda, né? Porque função não tem nem sentido ir para projeto, ou seja, todos os projetos teriam a mesma função, né? Nem faria sentido, né? Poderia até fazer uma determinada confusão de colocá-lo empregado, mas estaria errado neste contexto, porque ele pode ter funções diferentes para cada participação em projeto. Então, por este motivo, função deve ficar em participação, ok? Então, avançando aqui, ó, vamos falar de outros atributos, né, do relacionamento. Então, repare, o fornecedor vende produto, tá? Então, olha só, nós temos 3 atributos, né, quantidade, prazo e preço. Esses atributos não poderiam também ficar nem em fornecedor nem em produto, porque eles não podem pertencer a produto, né? Lendo aqui o slide, ó, vamos acompanhar aqui, ó. Pois todos os fornecedores deveriam praticar o mesmo preço, certo? Então, a quantidade, o prazo e o preço, ele vai depender da venda, né? Ele varia de acordo com a venda. Ou seja, se a gente colocar esses elementos em produto, a gente estaria dizendo que todos os fornecedores iriam praticar o mesmo preço, tá? Que não é verdade. E não pode também pertencer a fornecedor, pois todos os produtos de um fornecedor teriam o mesmo preço, né? Eles teriam o mesmo preço. Então, também o preço varia, né? De acordo com o fornecedor. O fornecedor tem um preço, outro fornecedor tem outro preço. Ok, pessoal? Então, por este motivo, essas características, essas propriedades devem ficar onde? No relacionamento. Ok? Porque são atributos relacionados à venda. Naquela ação de venda é que você vai registrar qual foi a quantidade, né, vendida, qual vai ser o prazo e qual foi o preço vendido.
Ok, pessoal? Tudo bem? Ok. Tá, vamos falar de um assunto agora que também a gente não viu ainda, tá? Que é a entidade associativa ou agregação. O que vai mudar, na verdade, é só a representação gráfica, mas a função é exatamente a mesma, tá? Então vamos lá. Vamos acompanhar esse slide aqui também, ó. Como ficaria o modelo se quiséssemos saber, esse modelo aqui, ó, médico, consulta, paciente, tá? Como ficaria esse modelo se quiséssemos saber que medicamentos existem e quais foram prescritos em cada consulta? Ok, pessoal? Ó, repara, um médico, consulta, paciente. Só que aí entrou uma nova entidade aí na jogada, ó. Entrou uma entidade medicamento, certo? E ele quer saber o seguinte, tá? Quais medicamentos foram prescritos em uma determinada consulta que foi realizada por um médico e em um paciente, tá? Aí, continuando, teríamos, claro, que definir uma nova entidade, né, denominada medicamento, acabei de falar aqui, mas como essa nova entidade deveria estar relacionada no modelo, né, ou seja, ela deveria estar ligada a médico ou a paciente? Bom, essa pergunta, né, obviamente, ela é capciosa. Por quê? Vou avançar aqui um slide. Ela é capciosa porque ela tende a uma resposta equivocada. Mas por quê? Porque a gente ainda não viu ainda o conceito nem de agregação, nem de entidade associativa, certo? Então, vamos olhar para esse slide aqui e vamos observar o seguinte, ó. Repare que a entidade medicamento, ela está ligada ao médico, ou seja, medicamento, prescrição, médico. Com isso, o que a gente tem como resposta aqui nessa ligação? Se a gente ligar o medicamento que foi prescrito pelo médico, a gente não vai saber para qual paciente foi prescrito esse medicamento, porque ele está ligado só ao médico, certo? Repare, lá na pergunta, né, anterior, no modelo anterior, vou voltar aqui, ó, a gente tem o médico, consulta, paciente. É preciso prescrever medicamentos para um paciente por um determinado médico. Avançando de novo, ó. Se eu ligar ao médico, eu vou saber qual médico que prescreveu o medicamento, mas eu não vou saber para qual paciente foi prescrito esse medicamento, ok? Ficou claro isso? Se, avancei aqui um slide, ó. Se eu ligar paciente, aí eu vou saber qual medicamento foi prescrito para qual paciente, mas eu não tenho como saber qual foi o médico que prescreveu. Eu tenho como saber qual foi o médico da consulta. Mas repare que a cardinalidade aqui, ó, é N, tá? Pode ser aqui, ó, vários médicos. E aí, qual o médico que prescreveu esse medicamento para esse paciente? Eu não tenho como saber se eu ligar em paciente, certo? Qual é a solução para a gente saber qual foi o medicamento prescrito por um médico para um determinado paciente? A solução é ligar essa prescrição à consulta, ao relacionamento consulta, ok? Reparem aqui, ó, nesse desenho, tá, que existe um retângulo aqui, ó, tá, em volta das entidades médico e paciente. Porque, na verdade, essa prescrição ela deve se relacionar com consulta. Mas a regra diz, né, quando Peter Shen criou, né, essas regras, essa representação gráfica, ele disse o seguinte, ó, não pode ligar losango com losango. Ok? Ou seja, relacionamento com relacionamento direto não pode. Não é possível fazer isso. Então, já que não pode ligar relacionamento com relacionamento, então criou-se aqui, ó, uma agregação. Ou seja, você cria um retângulo em volta das duas entidades e o relacionamento e faz a ligação, ó, da prescrição
com esse retângulo. Ou seja, losango com losango, você não pode ligar, mas você pode ligar aqui, ó, a sua prescrição, que é o seu relacionamento, com esse retângulo, ok? Então, dessa forma aqui, nós vamos representar a agregação, ok, pessoal? E aí, como que a gente liga, como que a gente representa a entidade associativa? A entidade associativa seria assim, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, azul. Seria assim, ó. Você coloca aqui um retângulo só em volta do relacionamento e liga aqui, ó, prescrição aqui, ok? Tipo costumo brincar aqui que é um desenho da bandeirinha aqui do Brasil, ok, pessoal? Então, se você também fizer isso, tá? Você criar aqui um retângulo em volta do relacionamento e ligar, tá, o relacionamento direto aqui, você estaria correto e seria a representação da entidade associativa, ou seja, você está transformando a consulta, né, que é um relacionamento consulta, em uma entidade associativa. Ok, pessoal? E aí, claro, que se você fizer essa representação de entidade associativa, você não precisa do retângulo em volta das duas entidades. Ou você faz um ou faz outro. Ok? Olha o segundo exemplo, ó. A gente tem funcionário, alocação, projeto. Só que nós temos aqui qual foi a máquina que foi utilizada por um funcionário em um determinado projeto. Aí a mesma coisa. Se você ligar a máquina em projeto, você sabe em que projeto essa máquina foi utilizada, mas não sabe qual foi o funcionário que utilizou a máquina naquele projeto. Se você ligar a funcionário, você sabe qual foi o funcionário que utilizou a máquina, mas não sabe em qual projeto. Então a solução é ligar a utilização em alocado, em alocação, ok? Também aqui, ó, foi representado por uma agregação, mas você pode representar através de uma entidade associativa também, ok? O que muda aqui é a representação gráfica, tá? A solução é exatamente a mesma. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí, né? Bacana. Então, ó, generalização, especialização, eu vou deixar para a próxima aula, para a semana que vem. Ok, pessoal? Então, até aqui, com esses conceitos, a gente já consegue resolver alguns exercícios da lista, tá? Então, essa semana, ou seja, hoje e amanhã, vocês já podem começar a resolver os exercícios, tá? Esses exercícios, eles estão lá no AVA, ok? Que é exercício sobre modelo conceitual. E vocês podem fazer do 1 até o 10, ok? Ou seja, o exercício 1 até o 10. Tá bom, pessoal? Ok? Um grande abraço para vocês, tá? Sinto não poder estar aí, né? Gostaria, obviamente, de estar aí, porque se eu estivesse aí, eu não estaria com trombose, né? Obviamente que ninguém quer estar com um negócio desse na perna, mas isso faz parte, né? Faz parte. Então, vocês podem avançar nos exercícios, tá bom? E semana que vem eu vou começar a corrigir esses exercícios com vocês, ok? Então, hoje e amanhã vocês podem ir para a sala, tá? Vocês vão lá procurar o Douglas, tá? Que é o coordenador. Vocês vão pegar a chave do laboratório e vocês vão para o laboratório, vocês vão assistir, tá, essa aula. Eu vou mandar um e-mail para vocês comunicando isso, tá? E depois dessa aula vocês podem começar a fazer o exercício no caderno, ok? Ou seja, construir, né, um modelo conceitual em cima das regras de negócio de cada item do exercício, tá bom? Ok, pessoal? Mais uma vez, um grande abraço para vocês, até semana que vem. Tchau!